Aê, rapaz! Glória a Deus! E aí? Vamos testar o som, imagem, tá tudo bom? Tá ótimo! Tá me ouvindo bem? Tá excelente, tá excelente. Dá para ouvir muito bem. Fala, ó, o Roberto Forghetti lá do Canadá, aqui, ó, pra gente. Pô, vai entrar os Oh, vídeos. Vou dar boas-vindas aqui pro pessoal, que é um praxe nosso. Hoje é o Beto, nós vamos deixar o pastor Beto aqui, queridos. Tá sem som? pra mim tá Pessoal, ok. aqui tá ok. O pessoal tá ouvindo bem, né, Inês? Aí, tá ouvindo bem, Roberto? Olha lá, o Roberto lá, a Beatriz aqui é a Thelma. Não sei se você lembra da Thelma e o Marcelo. Lá de Lembro, estão me Portugal. ouvindo? Estão ouvindo? Ui, Andréia da Inglaterra, olha que benção aqui. Silva, o Ronison lá de Manaus com a gente. Ei, Aí, Johnny! pessoal de Santos. Ó, o José Simão Molina, meu sogro. Rosana aqui de Santos. Gisele de São Bernardo do Campo. O Roberto tá animado aqui, ó. Aí, o Ronison Silva lá de Manaus, que benção. Quem mais tá ali? O Olizinho, ele vai saber Paulo quem é. Friso, ó, acabou de entrar o Paulo Friso aqui também com a gente. Isso é bênção, glória a Deus. Deixa eu ver mais aqui. Aline, aqui de Santos. Antônio Rabadan, de Campos de Jordão. O Rabadan. Inês, aqui. Lembro. A Inês já falou que o som tá ótimo. Glória a Deus. Excelente. Evelyn, minha sobrinha. Oficial. Entrou. Qual é o seu nome, querida? Deus te abençoe, viu? Seja bem-vinda. Paulo Friso, lá, glória a Deus. Marcelo, Elaine Almagro, aqui de Santos. Olha o pessoal aqui animado com o Beto. Henrique Soldier. Henrique, glória a Deus. Bastante gente entrando, ó. Já chegou em 46, olha que bênção. Isso aí, né? A Vai Kelly, bombar, como diz a moçada. Vai bombar. Adriana. O povo chegando. O filho do meu pai. Ah, eu não estou nem conseguindo aqui. A Nancy chegando também. Seja bem-vinda, Nancy. O Rafa, lá de São Bernardo. Olha o Rafa aqui. Teotônio. O governo de São Bernardo. Sejam bem-vindos. Dorcas aqui, a minha sogra. Fala, Rafa. Ai, que bênção. Que bênção. Zoraia aqui de Santa Georgina. Deus te abençoe, Georgina. Marleide. Deus te abençoe, Marleide. Olha lá. Adriana Porteiro. Glória a Deus, gente. Vocês são bem-vindos. Júlia Marinho. Crica. Mendes. De Guarulhos. Olha só. Pessoal, Silvana. Aqui da Roca. Deus te abençoe, Silvana. Ó, tá bastante gente entrando, não tô nem conseguindo aqui. O Rivaldo, Zoraia de novo. Beleza. Preciso de gilete. Não deu tempo. Foi tanta reunião hoje, Roberto, não consegui parar para fazer a barba. A Sandra está brincando comigo aqui. Preciso fazer a barba lá. Amém? Que bem, amados. Hoje nós estamos aqui com o pastor Beto com a gente. Esse momento especial, né? O pessoal aqui da Praia Grande entrando. Bárbara acabou de entrar. Deus te abençoe, Bárbara, Vini. Sandra Souza, Deus te abençoe, querida. Andréia está feliz aqui lá da Inglaterra. Mas é isso, Beto. Você vai pregar aqui para muita gente. Como eu tenho falado aqui, irmãos, o Beto hoje está com a gente. E também ele é novo aqui nas lives. Nós também tivemos que começar a fazer live há quase um mês. Estamos aprendendo até hoje muita coisa. E tem dia que cai a conexão. Hoje a conexão está excelente. Mas eu preferi pedir que o pastor Beto transmitisse direto lá da nossa plataforma do Instagram para não correr o risco de ter muita alteração na transmissão. Amém? Então hoje um povo grande entrando, que bênção. Letícia aqui, eu acho que é sua filha, né? Acabou de entrar. Seja bem-vinda, Letícia. Daqui a pouco os jovens estão entrando aqui, a Rebeca, a Raquel, está todo mundo entrando. Glória a Deus. E, amados, você pode pôr o teu pedido de oração no final. Nós vamos orar aqui com o pastor Beto. Ele vai me chamar no final novamente, tá bom? Vou pôr aqui os pedidos, aí eu dou os avisos no final da nossa live. O pastor Beto já sabe que ela dura no máximo 1 hora. Quando faltar aqui uns 5, 10 minutos, eu peço aí que alguém da tua casa te avise. Mas, Beto, você tem a palavra, Deus use a sua vida. Você sempre, amém, quando tem oportunidade de pregar na igreja, você sempre nos abençoa muito. Nós gostamos de te ouvir e sabemos que Deus vai usar a tua vida. Amém? Então vamos orar, queridos. Vamos orar pelo pastor Beto aqui.
Amém? Pessoal de Mongaguá entrando também, sejam bem-vindos, viu? A Carla, a Zenita, lá de Mongaguá. Isso é muito bom aqui, esse nosso Instagram, que, como eu já tenho falado para os irmãos, quando voltar os cultos normais, o Instagram vai ter que continuar um ou outro dia, porque a gente tem um povo de longe que gosta, que já aprendeu e a gente vai continuar. Dona Esther de Indaiatuba, aqui com a gente, olha que bênção. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento de alegria, de comunhão, de ver, Pai, esse povo que toda sexta-feira e, na verdade, quase que todos os dias estão aqui nessa live porque querem orar, querem ter esse momento de comunhão, querem ter esse momento da palavra. Senhor, eu te agradeço por este povo que tem priorizado quase todos os dias, ó Deus amado, e alguns até todos os dias, esse momento de pararmos para buscar o Senhor, para ouvir a tua voz, para, Senhor Deus amado, sermos edificados, para orarmos juntos, ó Deus, orarmos pela nossa nação, que a cada dia precisa de mais oração, orar, Deus amado, pelo pessoal que está à frente da batalha, os profissionais da saúde, orar, Deus, para que essa pandemia cesse, por todas essas situações que a gente ora, Pai. Agora, nesse momento, eu peço, abençoa o pastor Beto, nós te agradecemos. Ele abençoa a sua casa, abençoa a sua esposa, seus filhos, o trabalho do teu filho, o ministério dele. E pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo esteja abençoando esse momento, abençoando a palavra do teu filho, que ela alcance muitos corações, porque muitos, Senhor, têm visitado esta live, têm parado para ouvir, e eu sei que há vidas, Senhor, que estão sendo tocadas, abençoadas, pessoas que estão nesse tempo de dificuldade, procurando uma palavra de esperança. Deus, uma palavra de direção. Por isso, repreendemos aqui toda a ação do inimigo, que sabemos que Deus tenta atrapalhar. Repreendemos todo engano das trevas, repreendemos todo problema de conexão. Usa o teu filho, nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Beto, é com você. Eu vou sair, vou te deixar aqui até você me chamar. Fica à vontade. Deus te use. Amém, Evandro. Aleluia. Obrigado aí. Muito obrigado, Evandro. Obrigado aí pela introdução, obrigado pela apresentação. Eu ia começar falando que precisou de uma situação como essa para a gente poder rever todos os irmãos preciosos de Santos, mas já deu para perceber que a gente não está falando só com os irmãos de Santos. Então, glória a Deus pela vida de todo mundo que está aí ouvindo a gente nessa noite de sexta-feira. Dizer que é um privilégio, aqui, ainda que de uma maneira remota, sempre bom rever vocês. E eu quero, assim, combinando, né, alguns detalhes sobre esse momento aqui. Ele me pediu, Beto, se comporta como se você estivesse no púlpito, pregando aí pra gente. E eu quero só recombinar um pouquinho isso diferente, Evandro. Eu não quero me comportar como se eu estivesse pregando, não. Eu quero me comportar como se eu estivesse sentado aí na sala de você, aonde você estiver me ouvindo, que a gente estivesse trocando uma ideia sobre a palavra de Deus, refletindo juntos, porque é isso que eu quero fazer assim que eu estou me sentindo aqui. Eu estou no meu quarto, a porta fechada, eu improvisei aqui um suporte para o meu smartphone, você nem imagina do que, estou usando os Legos da Sarinha, e eu acho que vai dar tudo certo, tá bom? Mas eu quero falar com vocês um pouquinho daquilo que tem subido no meu coração, daquilo que eu tenho entendido de Deus. E para organizar as nossas ideias aqui, ser diligente com o tempo, eu quero dividir essa reflexão em 5 pontos. E o primeiro deles, eu quero ler junto contigo nessa noite o Salmo 23, conhecidíssimo, todo cristão que se preze, e não cristão também, se sabe alguma coisa, alguma porção da palavra de Deus decor, certamente o Salmo 23 está entre estes. Então vamos lá, o Salmo de Davi, 23, do 1 ao 6, e diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deixa eu repetir, deixa eu reler, porque eu acho que a entonação não está legal. Vamos de novo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma,
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amados, se tem uma... já ouviu várias vezes, aquela que diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E se a gente pudesse compilar isso num momento do tempo, fatiar, nesse tempo que a gente está vivendo, nada tem faltado. Desde o aspecto positivo dessa palavra, até as coisas que mais incomodam, desconfortam a gente. Nada. Luta, incerteza, preocupação, anseio. Do nosso lado de cá, aí com você, onde estiver me ouvindo, eu sei que também não tem faltado, mas também não tem faltado consolo, conforto, os pastos verdes, as águas tranquilas. E esse canal aqui é uma fonte de água tranquila. E o salmista é interessante, ele fala que ainda que a gente andasse pelo vale da sombra e da morte, mais ou menos esse momento que a gente está passando aqui, nós não temeríamos mal algum, porque ele está conosco, a vara e o cajado do Senhor nos consolam. E ele vai falando da mesa que se prepara, e o versículo 6 ele diz que certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da vida. E a gente vai voltar a habitar na casa do Senhor por longos dias. E, irmãos preciosos que acompanham a gente nessa noite aqui, que momento tão estranho esse que a gente está vivendo. Eu também combinei com o Evandro de a gente não dar má notícias, não colocar muito peso, não falar de tudo aquilo que de ruim está acontecendo, porque acerca dessas coisas você já está muito bem informado, eu imagino. Basta você ligar aí a tua TV que vai chegar aí para você um caminhão de más notícias. Então vamos tentar fazer essa reflexão aqui, esse bate-papo, esse compartilhar, algo um pouco mais leve. Esse é um desafio meu aqui no meu coração. Está me fazendo soar aqui. Ainda mais tem no dia que a gente teve hoje. O Senhor, queridos, é o nosso bom pastor e não vai faltar nada. Então eu quero começar falando isso para que haja uma sentença de paz sobre o teu coração. Uma sentença, um decreto de tranquilidade, de aquietar a tua alma, que te inspire, que te renove, porque tem um pastor ali conduzindo a ovelha por vales, por montes, com cajado, protegendo do mal, livrando. Se você é ovelha de Jesus, certamente esse pastor está exercendo essa ação sobre a sua vida, hoje e em todo o tempo da tua história. Nunca foi diferente. É bem verdade que a gente ressalta as promessas, as palavras de proteção, de livramento, de escape em tempos de luta, mas em tempos de fartura, de vitória, em tempos de tranquilidade, em tempos de normalidade, esses são a maior parte da nossa vida, ou da maior parte das pessoas, a maior parte da vida delas é tempo de normalidade, de coisas médias. Nesse tempo, Jesus também tem sido seu bom pastor. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria, esse primeiro lembrete que eu queria fazer, introduzindo todas as coisas que a gente vai compartilhar aqui hoje. O segundo ponto que eu pensei que seria importante a gente compartilhar aqui, tem a ver com uma memória afetiva, emocional minha relacionada à palavra de Deus. Vamos lá. Eu já falei isso um monte de vezes, em vários lugares, e se você já ouviu, me perdoa, vai ouvir de novo, que eu não nasci na igreja. Eu tenho convicção que eu nasci na maternidade. E maternidade que inclusive eu sei o nome. Hospital João 23, salvo engano, na Moca, ali divisa com a Vila Prudente. Eu nasci naquele hospital. Mas eu tenho a impressão que na alta médica, saindo da maternidade, minha mãe já ficou no meio do caminho, comigo no colo, em alguma reunião da igreja dela, porque, desde que eu me entendo por gente, eu estou envolvido com as coisas da igreja. Sou um ratinho de igreja. Bom, eu fiquei até os 12 anos na igreja dos meus pais. Eu fiz 46 anos agora, dia 8 de abril. Então, na minha adolescência, eu vim para a nossa igreja. Portanto, estou aqui há 33 anos. 36.
E a igreja onde eu nasci, maternidade, igreja, é a Assembleia de Deus, a igreja dos meus pais. E lá nessa igreja, o slogan, o motto do versículo, o texto áureo deles, é aquele texto que está em Êxodo 13, 21 ao 22. Eu não sei qual a razão deles terem escolhido esse texto, mas ele é muito... tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Eu queria ler ele contigo também. O texto de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, que fala da saída do povo do Egito. E você já vai começar a perceber que tem tudo a ver com o nosso momento de igreja, que ao completar 40 anos, a gente tem discernido de Deus, a liderança, que é o último ano de deserto, prestes a entrar na Terra Prometida. Diferente da gente, esse contexto aqui se dá desse capítulo, desse trecho que eu vou ler, quando o povo está no começo do deserto. Mas vale para nós também. E fala lá no capítulo 13 de Êxodo, no versículo 21, 22, que quando o povo saiu, e a gente já conhece toda a história da saída que antecedeu, os fatos que aconteceram para que Faraó tivesse seu coração amolecido e liberasse o povo de Deus rumo à Terra Prometida. E aí fala que quando sai, parte, aquela grande caravana, diz no versículo 21 do capítulo 13 de Êxodo, o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E esse é o versículo que eu remeti aqui no começo dessa parte 2 aqui, dizendo que é o slogan da igreja lá dos meus pais. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eu já vi várias aplicações desse texto, já ouvi várias, a despeito e a parte da interpretação, da exegese correta desse versículo, mas eu já vi várias aplicações desse versículo e tenho percebido que nesse tempo ele ganha ainda mais notoriedade, tangibilidade, porque nós estamos exatamente nesse momento, atravessando uma pandemia, um deserto. Então isso corrobora com o momento da nossa igreja, último ano de deserto. E passando por momentos de incerteza, como eu introduzi aqui, mas com a garantia de que Deus que nos colocou nessa caminhada nunca tirou de diante de nós uma coluna de nuvem de dia que remete aos bons momentos da nossa vida, de normalidade, de paz, de vitória, de prosperidade, como também nunca tirou de diante de nós a coluna de fogo de noite para nos guiar, nos iluminar e nos dar a direção. Então, queridos, eu quero também, nesse segundo ponto aqui, se no primeiro eu te disse que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, eu quero te dizer nesse ponto aqui da nossa reflexão, que o Senhor vai adiante de você, adiante do seu povo, adiante da sua igreja, guiando, conduzindo nesse tempo de dificuldade. Então, o que a gente vai temer? Eu sei que assusta, a nossa humanidade treme, mas é fato que a gente sabe para onde está indo. É o nosso Waze espiritual. E se eu ou você pisar na bola e quiser dominar a situação e sair do caminho, se a gente der lugar, Deus recalcula a rota e traz de novo a gente para o plano. Porque ele sempre tem um plano para quem sai do plano. O plano dele não muda. É fato, então, que existe uma coluna nesse momento de noite espiritual, de incerteza, de falta de horizonte, guiando a gente nesse deserto. E a gente vai chegar ao lugar da vitória, vai atravessar do outro lado, e como eu tenho dito para muita gente, a gente vai chegar incólume, são e salvos, intocados, pela misericórdia e boa condição do nosso Deus. O terceiro ponto que eu queria comentar com vocês aqui, nessa reflexão, tem a ver com uma palavra que eu acabei de gravar há uns 15, 20 dias atrás, não sei ao certo, 10 dias, para os conteúdos da Igreja da Vila Mariana. Ainda não foi publicado, logo, logo vai entrar aí, você acompanhe, aproveito para fazer aqui um merchan, acompanhe aí as redes sociais da Família Vila, e em um dos nossos próximos cultos vai aparecer essa pregação. Eu não vou contar ela aqui, mas eu estou remetendo ela nesse ponto, porque quando começou também essa história da pandemia, eu fiz um levantamento, eu fiz uma breve pesquisa, não tão aprofundada, da história das pandemias, das crises, das pragas, das pestes que afetaram o mundo ao longo da história recente. Remete um pouco à antiga e medieval, mas pelo menos as 10 maiores, obviamente que eu não fui tão
tão profundo, até porque o tempo dessas gravações são sempre tão limitados, né? E onde eu quero chegar nessa terceira parte aqui? Eu falei do Salmo 23, falei que Deus nunca tirou a coluna de fogo de noite, nem a coluna de nuvem de dia, que está lá em Êxodo, e agora eu quero remeter a uma palavra que tem a ver com uma atitude que a gente precisa ter nesses tempos aqui. E eu estou falando para você, que olhando a história, eu verifiquei que se passaram várias pragas, pandemias, pestes sobre a humanidade. Desde varíola, peste negra, HIV, praga de Justiniano, espanhola, epidemia de uma espécie de salmonela entérica, a peste antonina. Essa minha pesquisa remeteu até 430 a.C., lá na praga de Atenas. E eu não vou detalhar aqui, mas elas varreram a humanidade, trouxeram muitas perdas, mortes, enfim. Mas observando todas essas situações, eu verifiquei nelas muitos pontos em comuns. Entre eles, crises políticas, especulações sobre o fim do mundo, as pessoas achando que era Deus punindo a humanidade naquele tempo, estudos e mais estudos em busca de cura, acusações, quem é o culpado, de onde veio, enfim. Notei curiosamente desenvolvimento econômico, como foi o caso da Europa Ocidental durante a peste bubônica, transformações sociais profundas, é fato, e também me chamou a atenção que a igreja ela sempre foi Deus teve um plano para a igreja, ele teve caminhos, ele deu saídas para o povo dele no meio dessas situações. Bem verdade também que a igreja foi chamada em muitas ocasiões de aproveitadora da fragilidade do povo por usar desses momentos para pregar, para fazer proselitismo, aumentar o número de discípulos. Sim, mas o que me chamou a atenção nessa breve pesquisa é a quantidade de oportunidade que a igreja conseguiu identificar e usar bem essa oportunidade. Entre elas, ficou bem conhecida nesses dias aqui, a carta de Martinho Lutero, no meio da peste negra, falando lá em 1500 mais ou menos, sobre as recomendações, como ele iria se comportar no meio da pandemia que ele vivia naquela época. Agora, uma outra que me chamou mais atenção ainda diz respeito aos franciscanos capuchinhos, eles que são inclusive responsáveis pela tradução da Bíblia católica, né? A Bíblia da igreja da época, para o português de Portugal. E eles assumiram em Gênova, na Itália, o chamado Hospital dos Incuráveis. Você já pode imaginar, quando em situações de decidir quem iria ser tratado por falta de recursos, aqueles menos favorecidos, os que a situação era mais grave, a gente colocava eles lá, as autoridades colocavam eles nesses hospitais para definhar a espera da morte, e quem se dispunha a ir cuidar desse povo? Os cristãos da época, no Hospital dos Incuráveis. E muitos desses com sacrifício da sua própria vida, porque eles eram contaminados, uma vez que não tinha todas as medidas de proteção. Essa história é antiga, queridas. Queridos, eu também quero dizer com essa pesquisa que é novo isso e chama a atenção nesse momento que a gente está vivendo, porque está acontecendo na nossa geração e a gente não viu. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Receio que não será a última. E se por alguma razão a gente pudesse viver mais 30, 40 anos, 100 anos, certamente a gente ia encarar de novo essa situação. De modo que o fato desses cristãos morrerem no cuidado dessas pessoas, aquilo comunicava o amor sacrificial de Deus, mais ou menos, aliás, exatamente aquele de Jesus, que entregou a sua vida por nós. E o povo ia vendo aquela situação, ia se convertendo, e a igreja experimentou fortes períodos de crescimento em meio a essa crise toda. Impressionante. Eu não estou minimizando o problema, dizendo que é difícil esse momento que a gente está vivendo, porque certamente tem pessoas que estão ouvindo a gente agora, ou que vai ouvir depois, que foi contaminado, ou que teve perdas, ou que ficou enfermo. Essa situação é séria, queridos. Tanto é que a gente está aqui, obedecendo a recomendação das autoridades e ficando nas nossas casas. Mas é fato também que Deus sempre se movimentou através da sua igreja, do povo dele, no meio dessas situações tão difíceis. E me chamou a atenção, e nessa palavra que eu construí, que vai ser exibida na Vila Mariana logo mais, tem a ver com a atitude dos cristãos, e isso remete àquele texto dos pacificadores que está lá em Romanos, que fala que a ardente expectação da natureza humana espera a manifestação dos filhos de Deus. E esse texto é incrível, porque ele fala remete a uma ideia de como que uma grávida, linda, que tem ali dentro de si um bebê que já é fato, já é verdade para ela,
E, no entanto, quem está no entorno, ainda por não ter visto, fica ali numa ansiedade, num anseio tremendo, esperando ver o fruto daquele ventre. É mais ou menos a situação do mundo, numa ardente expectação ao entorno dessa igreja grávida, que carrega dentro de si uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de revelação, um norte, um rumo para o povo. E eles sabem que aquele fruto está ali, tem que vir à tona. Aqui veio os filhos de Deus. E essa grávida tem dentro de si essa condição, esse presente, essa herança, esse filho. E os que estão no entorno, aliás, não se seguram de expectativa, querendo ver logo. Então, a grosso modo, sem um exercício muito profundo aqui de interpretação, essa expectação da natureza humana, ela espera com esse anseio a revelação dos filhos de Deus. E aí vem uma outra palavra, os filhos de Deus, porque entre as diversas situações que nos colocam nessa condição de filhos de Deus, definições do que sejam os filhos de Deus, além de Jesus, está aquela que o próprio Jesus colocou nas bem-aventuranças, quando ele falou que bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E esse é o meu terceiro ponto nessa reflexão contigo aqui nessa noite. Que o tipo de expectativa que o mundo carrega nesse momento, acerca dos filhos de Deus, é o papel deles de pacificadores, de comunicadores de paz. Que era o que eu e você deveríamos estar fazendo o tempo todo. Mas que pode ser que nesse momento a gente não esteja encontrando as condições de pacificar nada, nem ninguém, porque falta essa paz dentro de nós mesmos. E aí, então, eu quero te convidar a acessar a fonte de toda a paz, a fonte do príncipe da paz, que diz que não daria a paz dele como o mundo a daria. Aquele que diz que daria a paz dele para nós, deixaria a paz dele para nós. Olha, eu deixo aqui, acessa. E ele disse, eu não dou a minha paz como o mundo dá. Os bancos, os credores, as organizações, eles estão dando uma paz aí que é transitória. Estão adiando os pagamentos, diminuindo as dívidas, estendendo o prazo de vencimento. Mas é fato que quando passar tudo isso, vão vir com tudo cobrar você. Que paz é essa? Que é paz momentânea? Tem sua razão econômica, material, eu não desprezo. É bem-vinda essa decisão. Mas e a paz definitiva, duradoura? Aquela que está em Jesus, que a gente precisa se organizar com ela dentro de nós, para depois, então, transmitir para os outros. Então, esse é o terceiro ponto da minha reflexão aqui. É o ponto do nosso papel no meio de toda essa expectativa ardente da natureza humana, de sermos pacificadores. Também eu queria chamar a atenção, compartilhar com você aqui, uma outra reflexão, e esse é o meu quarto ponto nessa noite aqui contigo, que tem a ver com as oportunidades que a gente tem e que surgem no meio de momentos como esses que a gente está vivendo. Eu fiquei pensando aqui nessa tarde a quantidade de oportunidades que tem surgido. A primeira delas, tem muitas, mas aqui dentro desse nosso bate-papo aqui, a primeira delas, a nossa oportunidade de parar, queridos. De dar um break, de puxar o freio de mão, de desacelerar. Porque, vamos falar a verdade, nós somos um povo acelerado, ativista, que faz muita coisa. Não estou dizendo aqui que não é legal, não, tudo que você faz, pelo contrário, é bom para chuchu. Mas a gente não para. E chegou a hora da gente parar, por obrigação, de refletir, de pensar. E com isso, vem uma segunda oportunidade que eu listei aqui, de se relacionar com Deus e com a sua família. Esse tempo, eu sei que ele traz consigo muita incerteza, angústia, etc. Muitos bons momentos, mas é verdade também que ele é uma tremenda oportunidade para a gente estar junto das pessoas com que às vezes a gente só dorme com elas. Ou almoça com elas, ou janta com elas, ou diz um oi, ou passa a menor parte dos nossos dias. Quantos de nós já ouvimos aquela frase, eu tenho mais vida aqui, passo mais tempo da minha vida com o povo do meu trabalho, da minha igreja, talvez, da faculdade, do que com o povo da minha casa. Deus está dando uma tremenda oportunidade da gente passar mais tempo com quem realmente precisa de mais tempo da gente. E depois, então, a gente voltar e repartir o restante do nosso tempo com os que são de fora do nosso núcleo familiar. Também é um tempo da gente começar a dar valor a coisas que antes a gente não dava valor. Eu não tenho dúvida que você, se está aí no iFood ou em algum aplicativo solicitando algum serviço, comida, alguma coisa de delivery, está dando nesse tempo aqui da tua vida um valor enorme aos motobots.
Eles que todos os dias travam uma briga comigo e contigo no trânsito. E eu tenho que pedir perdão aos motoboys. Eu nunca vi tanto valor em vocês quanto agora. E, no entanto, a gente está vendo, quando você sai na cidade por alguma razão nesse tempo, você vai ver que eles estão fazendo a cidade girar e as coisas acontecerem. Assim como, tempo atrás, você deu maior valor aos caminhoneiros quando eles fizeram aquela grande paralisação. Quero te dizer que nesse tempo, Deus está dando uma chance, você passar a valorizar, brincadeira à parte, coisas que antes você murmurava pra caramba acerca delas. Por exemplo, acerca do teu trabalho. Quantos de nós não gostaríamos de estar no nosso escritório segunda-feira às 7 da manhã? Hoje, você nem sabe se vai ter um escritório para ir segunda-feira às 7 da manhã. Ou então valorizar pessoas, ou valorizar a igreja. E agora, para espiritualizar ainda mais o papo, valorizar o culto, a pregação, o ajuntamento. Por muito menos a gente, por uma chuva ou uma queda de temperatura, às vezes a gente não vai no culto. E agora não tem jeito. A gente está morrendo de vontade de voltar para o culto. Abraçar aquele irmão, desde o legal ao chato. Embora nas nossas igrejas não tenha irmão chato. Mas a gente está a fim de ver todo mundo, rever as pessoas, valorizar, sabe o que mais, queridos? A igreja perseguida. Eu acabei de ver esses dias aqui que o pessoal de Portas Abertas mudou o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, esse ano, para setembro, por essas razões que a gente está vivendo aqui. Mas é verdade que a gente às vezes faz quase até como uma formalidade, relembra um dia só, um domingo por ano desses irmãos. E esses irmãos da igreja perseguida, queridos, eles vivem desse jeito que a gente está vivendo aí, confinados, cultuando em casa, desde sempre. E aí você vai começar a perceber que a gente precisa fazer aqui agora um treinamento com esses irmãos, para entender com eles como a gente atravessa essa fase. Porque eles são os cristãos, não? Enfim, a gente vai... Deus também, com essa situação toda, e toda essa situação, está propiciando para nós oportunidades de ajudar. Quantos pedidos de ajuda não chegaram a você? A organizações, a causas, a missões, a pessoas, a irmãos que vão passar necessidade e aperto. Então isso também é uma grande oportunidade. E disparadamente, para mim, a maior oportunidade que a gente está tendo aqui, e aí eu remeto de novo ao item 3, quando eu falava da pregação que eu vou fazer lá na vila, a gente está tendo a oportunidade de comunicar esperança para aquele que não tem a fonte de esperança que eu e você temos, que a gente conhece tão bem. Sabe? Eu imagino que você, assim como eu, está colecionando aí um monte de testemunhos do dia da boa notícia que a igreja promoveu, aquela grande campanha. Você certamente sentiu como eu, na pele, quando a nossa mensagem chegava, como as pessoas reagiam. Surpreendia até a gente, não é mesmo? Puxa, eles recebiam aquilo de bom grado, de uma maneira assim, cheio de... Perdão, aliás, não é assim, é assim, ó. Recebiam de bom grado a palavra, com uma alegria, com uma sede enorme. Eu tenho aqui alguns exemplos. Um deles, um casal que morou no mesmo prédio que eu morei há quase 20 anos atrás, minha primeira moradia, quando eu casei com a minha esposa, e depois a gente saiu para o campo missionário, e um casal de vizinhos que eu lembrei deles e mandei uma boa notícia, consegui o contato deles, a forma como eles reagiram e vem reagindo ainda, dizendo, olha, quando passar tudo isso eu quero te conhecer. Eu não falei de igreja com eles, eles disseram, eu quero ir na tua igreja. Impressionante. Isso demonstra a sede das pessoas que não têm esperança que eu e você tem em Cristo. Então, essa é uma tremenda oportunidade da gente, além de se cuidar uns dos outros, de se proteger, mas como igreja, aparecer, pôr a cara e dizer, respeitando, obviamente, todas as medidas, as diretrizes das autoridades públicas, mas através das ferramentas de tecnologia, ou ligando, ou mandando um WhatsApp, uma mensagem, ou um bilhetinho debaixo da porta, manifestar esperança para aqueles que não têm a nossa fonte de esperança. E eu tenho certeza, quando eu terminar tudo isso daí, eles vão lembrar de quem lembrou deles no tempo de isolamento e vão vir agradecer. Isso vai ser uma tremenda oportunidade da gente dar continuidade nessa conversa. E por último, queridos, perdão, além das questões relacionadas ao Salmo 23, que a gente levantou aqui, além da garantia de que tem uma coluna de nuvens conduzindo a gente, além do nosso papel de pacificadores, que precisa ficar bem firme, bem levantado, bem posicionado nesse tempo aqui, além dessas oportunidades de brecar,
de se relacionar, de evangelizar, de valorizar coisas que a gente não valorizava antes, de ajudar as pessoas, de ouvir a voz de Deus. Eu quase ia esquecendo isso. Tremendas oportunidades a gente está tendo de ouvir a voz de Deus. O povo de Deus tem buscado a Deus como nunca. E nesse contexto, nesse ambiente, Deus fala mesmo. Quantas palavras as pessoas têm compartilhado. Então esse é um tempo também da gente ouvir a voz de Deus, talvez mais até do que agir fora. E além de todas essas oportunidades, é tempo também da gente se preparar para aquilo que vai acontecer quando passar essa pandemia, esse isolamento, esse momento diferente que a gente está vivendo. É tempo da gente começar a refletir desde já. E aqui é uma palavra para os estrategistas aí que estão nos ouvindo, para os líderes de grupos pequenos, de ministérios, de igreja, enfim, para todos aqueles que comandam coisas, seja a tua casa, a tua família, o teu emprego, a tua posição de trabalho lá, seja a tua mesa, seja a tua tarefa no teu dia a dia, como as nossas igrejas e o povo de Deus como um todo. Precisamos pensar como que a gente vai acordar quando passar toda essa pandemia. Porque é bem verdade que a gente vai ter uma janela de oportunidade que não vai durar muito tempo antes que a gente seja envolto, imerso de novo às nossas severas e frias rotinas, porque elas vão chegar e daqui a pouco isso vai ser só uma história contada, um monte de foto com música num PowerPoint, ou um capítulo da retrospectiva que passa na TV em 2020, no final do ano. Mas antes que isso aconteça, a gente vai ter uma janela de oportunidade para reposicionar as nossas vidas, nosso cristianismo e caminhar na direção desse novo tempo que Deus está proporcionando e que certamente vai remeter a ajudar muitos que vão esfriar, a colher os frutos daqueles que a gente animou nesse tempo. Vai remeter também a dar continuidade, a falar com aqueles que a gente criou pontes, elos, vínculos de mensagem de esperança. Vai remeter também às reflexões que eu e você vamos precisar fazer daquilo que a gente errou nesse tempo. E eu queria deixar você livre para acrescentar as outras lições de casa depois da pandemia. Que igreja a gente vai ser? Que povo a gente vai ser? Eu não quero nem aqui me aventurar com você a pensar na perspectiva escatológica, que tem a ver com os sinais da vinda de Cristo. Porque eu não consigo ver tudo isso como um momento onde Deus esteja punindo, batendo na terra, porque ela é mau, é medonha. Não. Eu vejo como um Deus de amor, dando uma tremenda oportunidade para toda a humanidade parar, mudar de moeda, cambiar, trocar de valores. Aliás, a maior agência de câmbio que existe é a igreja, não é mesmo? As pessoas entram aqui com uma moeda e têm seus valores cambiados. Então, que a gente faça isso também e comece a dar valor a outras coisas, repensar o nosso culto, o que é igreja, o que realmente importa, o que é prioridade, o que é valor e se preparar para aquele grande dia. Porque se Jesus voltar, a exemplo do que aconteceu na parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, aquelas que não estavam prontas pararam no meio da vigília da noite para ir comprar azeite, e aquelas outras 5 que estavam prontinhas, quando o noivo chegou, encontrou elas prontas, levou. Então eu vejo que, como o objetivo de Deus sempre foi salvar o máximo de pessoas, ele levou isso tão a sério que deu Jesus para morrer por nós. Ele quer que todos nós sejamos salvos. E se ele voltasse hoje, eu não sei se isso seria uma verdade. Ou pelo menos o maior número de pessoas e cristãos que ele ama seriam salvos. No entanto, ele está dando uma tremenda chance da gente se reposicionar, se reorganizar e ficar prontinho, porque ele breve virá, não tardará. É isso que eu queria refletir aqui com vocês nesse momento de live, de pregação online, que remete a um pastor que não deixa faltar nada e que anda com a gente, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, que remete a um Deus que nunca te tirou diante da nossa face uma coluna de nuvem de dia, nenhuma de fogo nos momentos difíceis para nos guiar. Remete também a um
um papel que a gente precisa exercer como pacificadores nesse tempo. Também relembrar, verificar as oportunidades que a gente tem nesse contexto. E, por último, pensar como nós seremos depois de tudo isso. Essa é a hora. Não espero acontecer para você se posicionar. Vamos chegar primeiro. Queridos, eu quero aqui orar com vocês, antes de convidar o Evandro para voltar. E agradecer por vocês terem me ouvido. E glorificar a Deus porque Ele também nos possibilitou utilizar dessas ferramentas todas aqui para poder se falar, mesmo num tempo tão adverso e diferente. E essa também, e tem um Tá bom. É verdade. É verdade. Pode orar. Perfeito. O som tá perfeito. Tá sem som? Então, tá sem som, acho que. O som do Beto sumiu. O som do Beto sumiu, acho que para alguns. Pra mim também. Na hora que você entrou, o som... Para mim, tá, eu tô ouvindo você perfeitamente. Tá me ouvindo? Amor, vê se ele... vocês? Voltou, não? E agora? Cadê o som? Vocês estão me ouvindo? Voltou aí, não? Voltou o som? Tá ok? Estão me ouvindo? Beleza. Vamos orar aqui. Eu estava chamando o Evandro para a gente poder, para quem perdeu aí o que eu falei, na verdade eu estava chamando o Evandro para a gente poder orar e finalizar. E depois ele vai voltar e vai conduzir até o restante do tempo, antes que a live encerre. E eu quero glorificar a Deus pela tua vida, onde você estiver. Te pedir para você pensar com carinho nessas coisas que a gente pensou, falou aqui, e se preparar para o que vem depois. As coisas boas que virão. Vamos orar. Senhor, eu quero abençoar todo esse povo que com quem eu estou me encontrando aqui nessa noite, a partir desse recurso de tecnologia, dessa live, em todos os lugares onde eles estiverem, Senhor. E quero abençoar o teu povo, Deus. Abençoar eles com a confiança de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Abençoar o teu povo, Pai, com a clareza de que o Senhor nunca tirou de diante de nós a coluna de nuvem de noite, aliás, a coluna de fogo de noite, nem a coluna de nuvem de dia, em todas as nossas travessias. Orar, Deus, para que cada um ganhe paz do Senhor, para ter paz, para pacificar aqueles que estão aflitos, Deus, ao nosso entorno. Oro também, Deus, para que os nossos irmãos consigam perceber a quantidade de oportunidades nas mais diferentes áreas da sua vida, da sua alma, do seu ser, das suas relações, dos seus trabalhos, do seu chamado, do seu ministério, de tudo aquilo que diz respeito aos nossos irmãos, oportunidades que o Senhor tem nos proporcionado ricamente nesse tempo. E por último, Deus, eu quero orar pela nossa capacidade, Deus, de discernir o que vem depois de tudo isso, Senhor. Para que a gente esteja prontos, ó Deus, para o novo tempo que vem aí.
Eu te louvo por esse momento. Eu abençoo a cada um que me ouve, Senhor. E aonde a minha voz estiver chegando, alcançando, tocando, que o Senhor seja socorro presente na hora angústia, refrigério, força, que o Senhor seja inspiração, que o Senhor ilumine os olhos do entendimento, que o Senhor seja a ideia nova, que o Senhor seja a unção fresca, que o Senhor seja a resposta que cada um precisa, que o Senhor seja a cura, a vacina, que o Senhor seja a proteção, que o Senhor seja, Senhor Jesus, o antídoto de toda sentença de mal, de morte, de todo o veneno desse tempo, e que o Senhor proteja o teu povo, Deus, para que a gente passe incólume, sãos e salvos, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, Pai. Amém, amém e amém. Deixa eu chamar aqui o Evandro de novo. E aí, Beto? Glória a Deus. Amém, que bênção. Tá me ouvindo, Beto? Amém, glória a Deus. O povo recebe, eles recebem, como é que se fala? Tem um delay, né? Então você estava orando, você me chamou, agora nós estamos na frente, eles vão ouvir. Bom, amados, palavra de Deus, eu já pedi para o Demi, o nosso irmão, para salvar essa live e colocar no YouTube, para que outros possam ouvir essa live depois no YouTube, tá bom? Você vai poder, se quiser, transmitir para alguém, falar, escuta, foi uma palavra abençoada. Glória a Deus pela tua vida, Beto. Fomos abençoados através da tua vida. Aleluia, que bênção, viu? Olha, ficamos felizes mesmo. Amados, eu queria lembrar aqui, o Beto fica aí, você vai encerrar comigo, tá? Quero agradecer, hoje, gente aqui da Baixada Santista, São Bernardo do Campo, São Paulo, Indaiatuba, Manaus, mais outros lugares que eu já esqueci. Mongaguá, certo? Inglaterra, Portugal, Canadá. Às vezes a gente tem o povo aqui da Nova Zelândia, Japão, né, junto com a gente. Então é uma bênção. A Andréia, eu sei que ela está aí, ela apareceu agora de novo. Ela vai lá, agora é 1 da manhã. Portugal, achei meia-noite e pouco. Pessoal, todo mundo acordado. Você veja que bênção. Então, é um momento especial mesmo de nós orarmos, buscarmos a Deus. Isso é muito importante. Eu queria orar aqui, encerrando, pelos enfermos. O irmão do Alexandre Malvares. Eu acho que é... Aí, Andréia, Deus te abençoe, querida. O Manaus, o Ronison aí, Deus abençoe vocês. Canadá, olha que bênção. Muito bom. Olha, é uma alegria a gente ter esse pouquinho de contato com vocês. É muito gratificante, né? Porque a gente não pode abraçar vocês, nem se estivesse aqui, né? Poderia abraçar. Então, dá mais saudade ainda. É só... Vamos lá, Beto. Cotovelo aqui, ó. Encosta aqui. Aê! Glória a Deus. É isso aí. Mas, irmãos, é isso. Então, segunda-feira a gente volta. De segunda a sexta, nossas lives às 20 horas. Domingo, 18 horas, queridos. Não esqueçam, certeza. Às 18 horas. E hoje, irmãos, nós completamos a 30ª devocional, que todos os dias, às 8 horas da manhã, em ponto, ela sai para você. Então, vai lá. Esperar um pouquinho, ele voltar. É o problema de conexão. Voltou, Beto. Pronto. Glória a Deus. Tá me ouvindo, Beto? Então tá bom. Então vamos orar. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor, mais uma vez, te agradecemos por essa palavra edificante. Muito obrigado, Deus. Pai Santo, eu quero pedir nessa hora, pelo pastor Joel, que está enfermo, está com um momento com uma enfermidade de câncer, nós pedimos tua cura na vida dele. Tem misericórdia dele. Pai, ora por todos aqueles que nossos irmãos pedem oração. Ora pelo Roberto, pela sua família que está lá no Canadá. Ó, Senhor, nós abençoamos a Andréia, a igreja da Inglaterra, esses irmãos queridos,
Abençoamos, ó Deus, todas as famílias que estão nos ouvindo, lá em São Bernardo do Campo, todos que estão nos ouvindo, Senhor Deus amado, lá em Portugal, ouvindo em Mongaguá, Zenita. Abençoa o casamento da Carla, que tem sempre pedido oração. Deus abençoa, Deus, em nome de Jesus. Deus, a mãe da Rosiane também, que precisa de um milagre. Ora, Senhor, pedimos pelo Fábio, Deus, o cunhado do Bigão. Visita ele com o teu poder, manifesta a tua glória, a tua cura na vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, olha por todos esses que estão pedindo oração, pela saúde da Inês, nós abençoamos a Inês em nome de Jesus, pelas decisões, pelos que estão desempregados. Tem misericórdia, para que haja providência na vida deles, pelos empresários que estão aqui, empreendedores, Senhor, que dão emprego para muita gente. Deus, ajuda estes homens, dá paz ao coração deles, muitos têm sofrido. Deus, consola os corações, dá sabedoria, dá direção. Pai, nós queremos te pedir que neste tempo, como hoje, mais uma vez foi pregado, nós possamos sair melhores do que nós entramos, em nome de Jesus. Melhores da maneira como o Senhor quer, cheios do Espírito Santo. Senhor, te priorizando nas nossas vidas, entendendo que este momento é um momento, sim, escatológico, porque, Senhor, nós estamos contemplando e participando de uma pandemia que está atingindo o mundo inteiro, que tem colocado o mundo inteiro de joelhos, nações, as economias das nações, Senhor, a tecnologia, a ciência, nada está podendo resolver essa crise. Deus amado, é um momento escatológico. Pedimos que o Senhor nos dê graça e sabedoria e nos ajude a olhar para Cristo, nos fortalecermos em Cristo, fazermos a nossa parte, mas colocarmos o nosso coração cada dia mais em Cristo e não nas coisas desse mundo que nós achamos que podem dar segurança, Senhor, como as riquezas, as filosofias, seja o que for. Jesus, que nós possamos ser, Senhor, atalaias nesse tempo, para fazer aquilo que o pastor Beto falou, anunciarmos a esperança, a esperança verdadeira. Porque Jesus é a esperança, ele não é mais uma, ele é a esperança verdadeira para todos, como nós temos falado essas noites aqui. Muito obrigado, Senhor, abençoa o pastor Beto, abençoa a Cassie, seus filhos, ó Deus, nós te agradecemos por essa família preciosa, que esta igreja de Santos tem carinho, sempre é, Senhor, abençoada com a presença deles, com a palavra deles, fortalece-os, abençoa o trabalho do meu irmão, abençoa a casa deles, que o Beto veja suas orações respondidas, que ele veja a tua vontade se cumprindo na sua casa, na vida dos seus filhos. Nós abençoamos a saúde da Cassie, abençoamos a saúde de tua filha, cuida, guarda ela de todo mal, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor. Nós não temos vontade de sair daqui, Pai, é bom estarmos juntos. Glórias ao teu nome por isso. Abençoa todos aqui, mais uma vez, no nome precioso de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e com toda a igreja de Cristo espalhada na terra. Amém. 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 Deus te abençoe, Cassie. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pelo teu esposo, pela tua família. Deus abençoe. Tchau, Beto. Beto, você desliga aí e salva o vídeo, tá bom? Tá? Tem que salvar ele. Tem que salvar ele para ficar gravado para o Demi poder baixar e colocar no YouTube. Tchau! É com você aí. Pode encerrar. Glória a Deus. Que luta para encerrar aí, rapaz. Eu acho que o Beto não encerrou. E aí, Betão?